Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de matemática. Eu sou o professor Rômulo Stefano. Hoje nós iremos estudar monômios. Pessoal, nesse nosso curso de matemática, nós já vimos monitorando vocês e dando indicativos, né, de o que você deve estudar para a gente poder abordar aqui na nossa aula seguinte. Então, nós já fizemos um estudo dirigido sobre monômios, né? Já passamos para vocês alguns vídeos complementares, né, para que vocês pudessem assistir. E hoje nós vamos fazer em si uma aula de revisão sobre este assunto. Então, vamos nessa. Então, nós vimos primeiro o que é o conceito do monômio. Então, o monômio é o termo algébrico, é uma expressão algébrica. Essa palavra é muito importante para nós, hein? Expressão algébrica. Deixa aqui a gente adicionar a nossa caneta. Pronto. Essa palavra é muito importante para nós. É o que a gente trabalha no nosso dia a dia agora na matemática, com expressões algébricas. Essas expressões algébricas, ela é composta por uma parte literal e por um coeficiente numérico. Então, veja bem, para você ter um monômio, é preciso que ele seja um termo algébrico e uma expressão algébrica, como você quiser usar. Então, esta expressão algébrica, ela tem obrigatoriamente que ter uma parte literal e um coeficiente numérico, tudo bem? Então, você entende que você não vai ter um monômio apenas formado por um número, sem ter a parte literal, que são as letras, né? Mas você pode ter uma parte literal sem ver escrito um número. Por que ele vai ser considerado uma expressão algébrica? Porque a gente entende que toda letra que vier escrito sem número na frente antecedente a ela é porque ali está entendido que é o número 1. Então, para nós termos um monômio, é necessário que eu tenha um termo algébrico, é necessário que tenha uma expressão algébrica formada pela parte literal, que são as letras, e o coeficiente numérico. E você observa que esta composição do monômio é formada por uma multiplicação, né? Olha aqui a multiplicação de quem? Do coeficiente numérico com a parte literal, ok? Vamos nessa. Então, aqui nós temos alguns exemplos de monômio. Então, aqui, 2x, né, onde o 2 é a parte, é o coeficiente, o x é a parte literal. 4ab, onde 4 é o coeficiente, ab, parte literal. 10x2, 20xy, 30abc, 2e, yb3, sem a x. Importante. Aqui no y, nós já sabemos que aqui é a mesma coisa de ter 1, fica subentendido. Então, o coeficiente é 1 e a parte literal é y. Aqui a mesma coisa, aqui a gente entende que é 1. Então, aqui, coeficiente numérico é 1, parte literal é B3, certo? Importante quando nós tivermos os expoentes. O expoente pertence às letras, neste caso aqui, certo? Então, aqui, ó, sem AX2. Então, quem é a parte literal? É AX3. E a parte numérica é 100. Aqui a parte, o coeficiente numérico é 1 e a parte literal é B3, ok? Então, todo monômio ele é dividido em duas partes. Ele possui a parte literal, que como o nome já diz, são as letras, e o coeficiente. Este único, que é o coeficiente, ele é um número real. Ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número fracionário, um número decimal, ele pode ser um número irracional, certo? Então, ele é um número real que vai multiplicar pelas incógnitas, pelas letras presentes no monômio. Já a parte literal são todas as letras presentes em um monômio, inclusive seus expoentes, os expoentes que acompanham as letras, tá bom? Então, aí ficou os nossos exemplos. Vamos falar agora de grau do monômio. Então, o grau do monômio é exatamente o número de fatores desconhecidos. Em outras palavras, o grau do monômio vai ser a soma dos expoentes daquele monômio.
Já sempre, como o nome já está dizendo monômio, ele possui apenas um termo, um número algébrico. Então, nós temos aqui, por exemplo, 12x2. Então, quando eu falo de grau de monômio, eu quero que vocês observem o expoente do monômio. Aqui eu só tenho um único expoente, então eu posso dizer que é o grau 2. Mas quando eu tiver mais de um expoente, isso quer dizer eu vou ter mais de uma letra elevada a determinados expoentes, nós temos que somar para podermos ver quem é o grau do monômio. Observe aqui, 12xy2z7. Aqui você entende que x tem um expoente. Aqui não tem zero, porque se fosse zero ele deveria vir escrito. O único número que pode aparecer aqui, que não está escrito, a gente já sabe que é o número 1. Se você somar só 2 e 7, o grau do monômio vai dar errado. Então aqui cada letra tem um expoente. Então você tem que somar 1 mais 2 mais 7, e aí você encontra 10. Então este monômio aqui tem o grau 10. Então nós vimos que para encontrarmos o grau de um monômio é necessário apenas somarmos os valores dos expoentes das letras que formam o monômio, que forma a parte literal do monômio. Ok? Ficou claro? Vamos nessa. Agora nós vamos falar de monômios semelhantes. Importantíssimo você poder perceber a semelhança de monômios, porque é deles que nós vamos utilizar principalmente em duas operações que nós vamos trabalhar. Expressões algébricas que possuem a parte literal semelhante. Parte literal semelhante, gente, quer dizer para nós que o monômio que possui a mesma parte literal, eles são semelhantes. Se tiver qualquer mudança na parte literal, eles não são semelhantes. Então, observe aqui o nosso exemplo. 2x e 4x. Aqui nós temos que observar apenas a parte literal. Nós não observamos o coeficiente numérico. Então, aqui você observa, aqui eu tenho x, aqui também é x. Então, esses dois monômios são semelhantes. Aqui ó, é x2 e aqui é x2, são semelhantes. Mas se aqui fosse x2 e aqui fosse apenas x, não seriam semelhantes. Aqui ó, AB e AB, eles são semelhantes. Se aqui fosse AB e aqui fosse BA, eles continuariam semelhantes, porque são as mesmas letras, só invertido pela propriedade comutativa da matemática. Mas eles continuariam sendo semelhantes, são as mesmas letras que formam uma parte literal. Aqui ó, YA, YA, mesma parte literal, os monômios são semelhantes. BC, olha aqui que eu estava falando, CB. Embora eles tenham invertido as posições, mas a parte literal são formadas pelas mesmas letras, com o mesmo expoente, né? Porque aqui tudo eu botei como 1. Então aqui eles são monômios semelhantes. Aqui é Z, que é Z também na parte literal. Então também são monômios semelhantes. Agora vamos falar como operações com monômios, tá bom? Então já a gente entendeu bem o que é um monômio semelhante, vai nos facilitar no nosso estudo com a adição e subtração de monômios. Então, a adição e subtração de monômios, a regra é, a adição e subtração de monômios devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Então, a regra fica clara para nós, que nós só podemos realizar a adição e subtração de monômios se as partes literais forem iguais. Aí eu posso somar, eu posso subtrair. Se elas forem diferentes, eu não posso somar, eu não posso subtrair, eu vou apenas conservar aquele monômio do jeito que está, ok? Então aqui no nosso exemplo nós temos 2A mais 7A. Nós observamos que a parte literal, para dizer que lembre novamente, para dizer que um monômio é semelhante, é necessário que a parte literal seja igual, seja a mesma. Então aqui nós vimos 7A e 2A, eu vou poder somar, não vamos? Vamos poder somar porque a parte literal é a mesma, eles são monômios semelhantes. Então aqui eu tenho dois números positivos, então 2 mais 7 é 9A. Né? Eu somo os números e repito a letra, você não vai somar a letra, tudo bem? Você vai apenas repetir a parte literal. Faz a operação adição e subtração
e repete a parte literal. Então aqui, ó, 5 menos 2, 5x menos 2x. Novamente, mesma parte literal, eu vou subtrair 5 menos 2 dá 3, 3x. Aqui eu subtraio sinal maior, positivo. 10AB menos 9AB, subtrair, dá apenas AB. Por que eu coloquei só AB? Eu posso colocar AB, mas eu poderia estar colocando um AB, não é isso? Por que eu botei AB? Porque a gente, na matemática, usualmente, a gente já entende que toda vez que eu colocar apenas a letra, o 1 ele pode ser ocultado, né? Quando for apenas o valor 1. 6y menos 9y, aqui eu vou subtrair e dar o sinal do maior, né? A gente tem que entender que nas cada subtrações, quando sinais são positivos e outro negativo, eu tenho que subtrair e dar o sinal do maior. Então, nesse caso, dá menos 3y. Observe esse outro, 7b mais 3cb. Aqui eu vou poder resolver esta operação, porque a parte literal é a mesma, embora uma seja BC, a outra seja CB, mas é a mesma parte literal, só foi invertida a posição das letras. Então, você tem que ter atenção nisso. Então, aqui eu posso somar, porque os dois são positivos, dá 10BC, ou eu posso escrever 10CB, que é a mesma coisa. Menos 12xy com menos 10xy. Observe que esses números são negativos. Quando eu tenho números com o mesmo sinal, nós temos que somar e repetir o sinal. Isso já são regras que a gente já deve ter conhecimento. Então, aqui eu posso somar, dá menos 22xy. Observamos o quê? Que na adição e na subtração não ocorre jogo de sinal. Tudo bem? É importante lembrar disso. Vamos à nossa próxima operação. A multiplicação de monômios. Olha, gente, multiplicar os monômios, em que as partes literais também tem que ser semelhantes. Então, você bota na cabeça aí que eu só vou multiplicar os monômios quando as partes literais forem semelhantes. Mas daqui a pouco nós vamos ver uma observação quando as partes não forem semelhantes, as partes literais. Então, vamos seguir a seguinte regra para quando os monômios forem semelhantes. Primeiro passo. Você tem que multiplicar os coeficientes. Multiplique os números, fazendo jogo de sinal se possível, né, quando necessário. E depois você vai passar para a parte literal. O que você vai fazer na parte literal? Quando as letras forem iguais, lógico que eles são semelhantes, as partes literais são iguais. Você vai pegar o expoente de cada letra e vai somando. Repete a letra e vai colocando o valor da soma. Então, conservar a parte literal e somar os expoentes. Vamos ver aqui algum exemplo. Nós temos 2x vezes 2x. Aqui nós já sabemos que aqui vale 1, né? E aqui vale 1. A regra da multiplicação de monômios é multiplicar 2 vezes 2. Você já bota aqui o resultado 4. Os números são positivos, então o resultado é positivo. E aqui você vai somar este expoente de x, que é 1, com este outro expoente do x, que é quanto? A soma 1 mais 1, 2. Então, botei, repetir o x, elevei a 2, ok? Aqui você multiplica aqui 4 vezes 6, que nós colocamos aqui como 24. Aqui você sabe que o expoente de x é 1. Aqui o expoente de x também é 1. 1 mais 1 é 2, então botei x2. Aqui o expoente de y é 1 e aqui o expoente de y é 2. 1 mais 2, 3. Então, y3. Pronto. Aqui nós, 10 vezes 9, 90. 2, que é o expoente de A, com mais 2 que está aqui do outro A, é 4. Então, A elevado a 4. B aqui é a mesma coisa de T1. E aqui, B elevado a 3. 1 mais 3, 4. Então, B elevado a 4. 5 vezes 6 aqui a gente acha 30. X aqui é a mesma coisa de T1. Aqui é o 1 também. E aqui é 1 também, para nós podermos lembrar. Então, 1 mais 2, x elevado a 3. 1 mais 3, y elevado a 4. 1 mais 1, z elevado a 2. Então é muito simples, né? A gente só temos que ter atenção na soma dos expoentes de cada letra. Multiplica os números da parte numérica e faz a soma dos expoentes da parte literal, dos termos semelhantes, tá bom? Então agora, multiplicação de monômios quando a parte literal é diferente. Eles não são né, semelhantes. O que nós devemos fazer? Continuamos, o primeiro passo é multiplicar os coeficientes numéricos, né? E o segundo passo é agrupar as letras se for diferente. Toda vez que as letras forem diferentes, nós vamos só juntar. Nós não vamos fazer operação nenhuma com os expoentes. Vamos só repetir as letras
juntando, certo? Então aqui nós observamos 2 vezes 3, aqui ó, 6. X é diferente de y, então juntei x e y. Aqui 4 vezes 5 é 20. Aqui A, B e Z são todas as letras são diferentes, esses monômios não são semelhantes. Então nós vamos juntar, então vai ficar ABZ, 20 ABZ. 20 vezes 2 é 40, C e AB são diferentes, então 20 ABC, certo? Aqui nós temos 6, aqui a mesma coisa de T1, né? 6 vezes 1 é 6, A vezes X é XA ou AX, como você quiser colocar, tudo bem? Então vamos para a divisão. A parte literal semelhantes. O que nós devemos fazer na divisão? Dividir os números da parte dos coeficientes numéricos e fazer a subtração dos expoentes das partes literais, tá? Subtrair, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, 5 dividido por 5, eu sei que dá 1. Por isso que eu não precisei nem colocar aqui. Mas você entende que aqui é a mesma coisa de ter 1. Repito, x ficou 3 menos 2 é 1. Aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5. x2, tá bem aqui, ó, gente. x2 com x. Aqui é a mesma coisa de ter 1 no expoente. Então, 2 menos 1 é 1. Então, fica só apenas x. Observe que este y2 não se repete aqui no outro monômio. Então, como ele não é parte semelhante, apenas o x2 é semelhante, esse y2 não é semelhante, eu vou repetir ele aqui. Tudo bem? Então, 30 por 5 é 6. Z dividido por Z. Gente, aqui é 1, né? Aqui também é 1. 1 menos 1 é 0. Certo? E Z elevado a 0 é 1. Lembre-se que toda potência elevado a 0 é 1. Então, 6 vezes 1 é 6. Ficou claro para nós aí. Ou a gente pode fazer a divisão, porque aqui 1 menos 1 é 0. Então, eu posso cancelar os Z's. 30 dividido por 5, 6. 20 por 10 é 2. B3 aqui é a mesma coisa de T1. 3 menos 1, 2. Então, para dividir monômios, é necessário dividir os coeficientes numéricos e fazer a subtração dos expoentes dos termos semelhantes. Se houver alguma letra que não for semelhante, ela deverá ser repetida. Potenciação de monômios. Então, para calcular os monômios, também são usadas algumas das propriedades das potências. Então, aqui ele nos mostra exatamente o produto de uma potência. Se eu tenho aqui dois números, né, gente, multiplicados, elevados ao mesmo expoente, eu posso distribuir esse expoente para cada fator, né? Então, eu posso botar A elevado a N vezes B elevado a N, que é a propriedade chamada potência de um produto. Ou quando eu tenho uma base elevado a dois expoentes, lembre-se que eu posso multiplicar os expoentes, conservar a base e multiplica os expoentes. Então vamos entender como é que nós vamos fazer a potência. O primeiro passo a ser dado para quem quer calcular uma potência que envolve monômios é reescrevê-lo com a chamada potência de um produto. Esse passo colocará um expoente. Nós vamos distribuir o expoente para cada um dos fatores da potência do monômio e tornará assim o cálculo mais fácil. Depois, nós vamos encontrar o resultado da potenciação de cada um dos fatores. À medida que nós vamos praticando, nós vamos sendo mais rápidos, né? Aí é o passo a passo. Agora vamos entender como é que a gente pode fazer. Olha o nosso exemplo aí. Nós temos 2xy, né, que é a nossa chamada base. Aqui é a base elevada a expoente. Nós já entendemos que base é o produto de fatores iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que este 2 ele vai ser distribuído para o coeficiente numérico e para cada letra que forma a parte literal. Tudo bem? Então, aqui, ó, observe conosco. Então, aqui, 2 elevado ao quadrado, vezes x elevado ao quadrado, vezes y elevado ao quadrado, vezes z elevado ao quadrado. Eu distribuí o expoente. Aí você vai fazer, não pode parar aqui. 2 elevado ao quadrado é 4. Né? E os outros eu vou deixar x2, y2 e z2. Quando você estiver mais prático, você não precisa nem fazer isso aqui. Distribuir expoente, você vai direto,
certo? Agora observe bem atento isso aqui, ó. Aqui eu fiz a distribuição, aqui eu vou fazer a distribuição e ainda vou fazer produto, potência de potência de mesma base. Quer dizer, multiplicar os expoentes. Então aqui eu vou ficar 7 elevado a 3, vocês estão vendo aqui. Aqui, ó, é x ao quadrado elevado a 3, ó. Tá aqui. Depois, y ao cubo elevado a 3. Aqui, 7 ao cubo, eu acho 343. Aqui, aplicando a propriedade de potência de mesma base, eu posso multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, ó, aqui, ó, 6. Então, x6. Y, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Então, y elevado a 9. Tranquilo? Olha esse maior aqui para nós. Então, vamos levar o 5 elevado a 3. E depois só multiplicando cada expoente de cada letra por 3, não é isso? Então, você pode ir direto para cá, ó. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Tá aqui. Aqui, ó. Repito todas as letras A, B, C, X, Y e Z. E vou agora fazer as multiplicações. 2 vezes 3, 6. Tá aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. E 7 vezes 3, 21. Está aqui o resultado da nossa potência de monômios. Ok, pessoal? Então, agora vocês vão fazer a atividade que eu vou aplicar. E observe para que seja entregue no tempo que eu vou determinar também, certo? Quando houver dúvida, assista ao vídeo explicativo, esta videoaula que eu estou fazendo para vocês. E também pode assistir aqueles vídeos que eu passei no nosso estudo dirigido, tá bom? Pessoal, é de grande importância que vocês assistam os vídeos que a gente produz. À medida que vocês acessam o link, que eu vou postar para vocês do vídeo, eu sei quantas pessoas estão assistindo o vídeo. Então, é importante que vocês também valorizem o trabalho que o professor está tendo em gravar esta aula, especialmente para vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.